Então hoje vocês perceberam que a, a página ficou um pouco quieta, né? Nesses dias, principalmente na semana passada. Ah, então, bem, eu falo de Pompeia. É uma cidade, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Para quem conhece talvez um pouco o interior de São Paulo, fica perto de Marília, Bauru. Então, é nessa região. Centro-Oeste Paulista, para ser mais exato. Bem, vamos então, voltamos. Tinha pausado novamente. Bem, então vocês perceberam que semana passada a página ficou bem parada, né? E como eu expliquei, por conta. Opa, que legal, do Rio. Então, tem bastante gente do Rio mesmo que acompanha a gente aqui. É um prazer. Espero um dia poder ir para aí conhecer o Instituto Animaniano, Instituto Quentiano, que são, acho que, joias do nosso país. Bem, então, né, por conta dessa pandemia que estamos aí, né, a semana passada a farmácia virou uma loucura, então eu realmente não conseguia entrar na página para colocar qualquer coisa ou pensar em qualquer coisa para colocar. Muito menos, tipo, que geralmente eu coloco as coisas ou faço as lives, tudo à noite, né? Que é o momento que eu pego mais para tocar nesse trabalho. Então eu fico de noite aqui na farmácia para fazer isso. Nem isso eu estava conseguindo, então para vocês imaginarem, né, para saber como que estava na semana passada. Então, imagino, né, muitos outros colegas de farmácia também falaram a mesma coisa, que estava uma loucura, e ainda está, né? Aqui só hoje que diminuiu mais, porque a cidade realmente parou de vez. Hoje, até ontem, o correio ainda estava abrindo, hoje já fechou, e parece que vai abrir só 3 dias por semana, então o negócio está bem parado. Então estamos assim, né? Estamos nesse negócio, nesse cenário meio de filme, né? Que a gente nunca imaginou viver. Então realmente é uma coisa bem diferente, né? Hoje, por exemplo, estava andando no comércio de Pompeia, tudo bem, é uma cidade pequena, mas o comércio geralmente 3 horas da tarde, 4 horas da tarde tá cheio de gente. E hoje simplesmente está tudo fechado, tá parecendo que era domingo, 3 horas da tarde. Então é muito diferente, realmente é muito estranho, né? Mas vamos lá. Então, olhar para essa questão, vamos lá, para que da live? Exatamente porque é o assunto do momento, né? Então todo mundo está falando disso, vamos falar também, até porque a página é dedicada a questões de saúde, né? É dedicada à homeopatia. Então, nada mais justo que a gente então comentar algumas coisas sobre essa pandemia. Léo, você vai falar então qual remédio que nós devemos utilizar para nos prevenir da infecção do coronavírus? Não vou fazer isso, até porque isso é um pouco impossível hoje em dia, tá? Eu já vou comentar sobre isso. Assim, hoje em dia que eu falo hoje, tipo, no dia de hoje, ainda por enquanto é meio impossível isso. Te dá uma certeza, né? Qual remédio tomar ou não tomar. Mas então eu acho que é interessante fazermos algumas reflexões acerca desse tema. E a primeira reflexão é aquela questão que eu sempre trago na página, né? Por ter uma formação mais clássica e principalmente do pessoal da Right Homeopatia, que é lá os indianos,
eu sempre comento na página que eles trazem muito um conhecimento da nova medicina germânica e, por conta disso, também um conhecimento de algumas leis biológicas, né, que eles colocam algumas leis biológicas, falando então que nada que é material pode causar doença. Sendo assim, por exemplo, as epidemias não podem ser causadas por vírus ou pelas bactérias que dizem que são os seus agentes causadores. Então esse é um ponto, tá? Então nós homeopatas nós temos sempre que, eu acho que sempre refletir sobre essas questões, porque a homeopatia na prática, ou seja, na prática da homeopatia, a gente observa que o remédio ele não pode e não tem como ele matar diretamente o bicho que dizem estar fazendo mal ao nosso corpo. Então, qualquer remédio que você aplicar homeopático, ele não vai diretamente matar uma bactéria, ou matar um vírus, ou matar um fungo, ou matar um verme, ou sei lá o que quer que seja. Sendo assim, isso nos coloca de frente para um problema, porque se o remédio homeopático não faz isso, então o que ele faz? E se ele não faz isso, como que ele cura os casos de infecção, como que ele cura os casos, por exemplo, de uma tuberculose, de uma pneumonia, ou então como que ele ou pode ser dado como um remédio preventivo, ou como que ele pode ser dado então como um remédio para tratar, né, casos de epidemia, pandemia, né, por aí vai. Então, é sempre muito importante nós pararmos para meditar esses pontos, para então a gente possa muitas vezes olhar com cuidado para essas bases, tá? Por que eu estou falando disso? Porque então são essas bases que vão nortear as nossas ações. São essas bases que muitas vezes vão nortear se você tem um medo excessivo a uma epidemia, a uma pandemia, a ponto de ficar maluco, ou não, né? Que é o que está acontecendo hoje. Então nós temos pessoas hoje e também profissionais da saúde que estão verdadeiramente morrendo de medo. Ou seja, essas pessoas elas estão a ponto de estourar, tanto que nós sabemos, e isso eu vou falar um pouco para o final da live, que esse fechamento, né, esse encarceramento, essa toda essa quarentena do jeito que está sendo feita, uma hora ela vai ter que acabar, tá? Talvez 2 semanas, não sei, talvez uma semana a mais ou a menos, uma hora ela vai ter que acabar, porque as pessoas não vão viver assim, elas não vão conseguir viver assim, exatamente pelo fato de não ser possível, tá? Por razões lógicas e óbvias. Mas isso eu vou deixar um pouco mais para o final da live. Mas então é importante que a gente medite esses pontos, lembre sempre desses pontos para que a gente sempre fique se incomodando para lembrar dessas questões. A homeopatia, então, ela não mata o bicho, não, ela não vai matar o bicho. Tá, mas então é o bicho que causa doença? A doença depende do bicho? Então, se eu for infectado, eu realmente vou ficar doente ou não? Ou, entende? Mas por que... Ah, mas Léo, isso daí já não está tudo delineado? Por que a gente tem que tocar nesses pontos, né? Exatamente porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha com homeopatia, a gente gosta da homeopatia. Sendo assim, então a gente precisa cada vez mais, para nortear essas ações com os remédios homeopáticos, nós precisamos decidir e cada vez mais estudar essas questões. Então, lá nos indianos, por exemplo, eles não creem que nada, nenhum tipo de doença pode ser causada por questões materiais, ou seja, tudo é psicossomático. Sendo assim, por exemplo, eles vão explicar que as epidemias, pandemias, sempre são causadas por conflitos em comum, ou seja, por algum tipo de conflito que gerasse, né, algo que fizesse ou gerasse. Essa live é uma continuação da live de ontem, né? Ontem, então nós iniciamos
falando um pouco sobre a pandemia, né? Olá, boa noite. Pessoal, eu não cheguei a perguntar, tá? Mas se alguém estiver vendo algum problema com áudio ou som, tá? Por favor, avise aí. Então, ontem nós paramos, né? A live deu problema, o Instagram parece que estava com problema, assim, o Instagram de todo mundo estava com problema para fazer live. Que bom, muito obrigado, viu? Então tivemos que parar a live, estava bem no começo ainda. Então nós estávamos falando sobre a pandemia, né, basicamente, e falando sobre como um homeopata poderia olhar essa questão viral, nessa questão de epidemias e pandemias que surgiu agora aí no mundo, né? Como que um homeopata deveria então poderia então olhar isso daí. Então eu dei um pouco da minha experiência com os doutores indianos, né, o pessoal da Right Homeopatia, que vão crer mais na questão que a medicina, a nova medicina germânica coloca, que seria então que todos esses processos ou qualquer processo de saúde são processos psicossomáticos, ou seja, nenhum processo patológico, né, poderia ser causado por algo material. Então, resumindo, nem bactérias, nem vírus, nem outro tipo de coisa, por exemplo, açúcar ou gorduras, podem causar doenças. Basicamente, o que causa doença é a parte psicossomática. Então, é nisso que eles vão se assegurar, e é dessa maneira que eles vão olhar a saúde e a questão de saúde e doença, né? E eu estava dizendo ontem que é uma das coisas que nós podemos observar e olhar as epidemias. Eu sei que é complicado, porque nós vemos aí todo um movimento mundial, né, de tentativa de proteção das pessoas, questão de contágio, questão de manter as pessoas umas longe das outras, de não promover aglomerações. Então, né, você pensa assim, mas como que somente a parte psicossomática vai causar doença, se então busca-se, né, com tanto ardor, fazer esse tipo né, ou ter esse tipo de, de estratégia para combater o vírus. E, bem, basicamente aí seria um ponto que a gente poderia olhar, e esse é o ponto que eu acho que vai tirar mais assim o nosso medo, né? Porque uma vez que você entende que a parte psicossomática estando bem é impossível você o estando bem que eu falo, tá? É você não tendo nenhum tipo de conflito, nenhum tipo daqueles conflitos que a nova medicina germânica coloca. Você estaria em estado de saúde, ou seja, uma vez que a população mundial ficou com medo, esse medo então proporcionou toda essa epidemia, toda essa pandemia. Por um lado, isso é realmente muito verídico, porque a gente observa realmente uma histeria generalizada e completamente desproporcional ao que o vírus pode de fato fazer, né? Então a gente vê que de fato existe um medo exacerbado, né, muito grande, em relação a algo que não era para ser assim. E também a algo que é desconhecido, que amedronta as pessoas. Então, realmente, esse medo poderia estar por trás dessa pandemia, como os indianos iriam, o pessoal da Varta Homeopatia veria isso, né? Mas
Também existem os homeopatas que vão na linha da medicina convencional e realmente crê que o vírus de fato vai por si só causar a doença, vai por si só. Boa noite. E aí, Rose, tudo certo? Boa noite ao pessoal que entrou aí, tá? Então, relembrando, nós estamos falando sobre, é uma continuação da live de ontem, né? Estamos falando sobre a pandemia do coronavírus e também vou tocar no final da live um pouco no ponto das medidas que o governo está tomando. Beleza, pessoal? Então, se acomodem aí e vamos lá. Então, sim, existem homeopatas que vão olhar, vão ter um olhar da medicina convencional para isso, ou seja, o vírus por si só vai causar doença, vai infectar, vai dar o contágio, ele por si só carrega o potencial de causar doença. É um tipo de olhar também. Bem, de um jeito ou de outro, né, e como eu havia explicado ontem, tá? É preciso que a gente possa ter um pouco, digamos assim, a mente aberta para esses outros tipos de olhares sobre saúde e doença, porque de fato quando a gente usa a homeopatia, ela passa um pouco dos limites do que, por exemplo, a medicina convencional vai explicar. Né? Então nós sabemos que o remédio homeopático não vai lá matar o bicho, ele não vai lá matar o vírus, mas então como que ele causa a cura do doente? Né? Então, se o vírus por si só tem um potencial de causar doença, então o mais razoável é que a gente então mate esse vírus, né, que é o que produz a doença, né, que é o que vai fazer o organismo produzir aqueles sintomas. Porém, o medicamento homeopático ele não faz isso. Então, nós temos que sempre observar e ter realmente um olhar aberto sobre essas questões, porque de fato, quando a homeopatia é empregada, ela balança um pouco essas estruturas que parecem que estavam certas já na questão médica, na questão científica. Bem, beleza. Isso eu falei mais na live anterior, que deu problema, né? Mas então, você tendo um tipo de olhar ou tendo outro tipo de olhar, uma coisa é certa. E uma coisa não existe opinião, né? Ela é certa mesmo. E essa coisa é que a homeopatia, por si só, ela pode, né? E ela tem o potencial de cuidar sozinha e de maneira muito melhor destas pandemias, né? Quando eu falo homeopatia, eu coloco então em embate, né, a homeopatia com o sistema alopático, né, ou o sistema enantiopático, né, que seria dos antibióticos, dos antivirais. Então, não estou falando aqui da medicina, por exemplo, hospitalar, que vai manter a pessoa viva, por exemplo, o respirador, todos os processos médicos que se fazem lá no hospital para manter a pessoa viva, porque esse é um tipo diferente. Estamos aqui falando mais da medicina onde você emprega medicamentos, né? Então, você tendo qualquer tipo de olhar desse, nós temos que reconhecer que a homeopatia é extremamente superior para tratamento de qualquer tipo de epidemia e para também tratamento de qualquer tipo de caso agudo, né? Ou seja, querendo ou não, a homeopatia ela pode sim então prevenir a infecção do vírus, né? Prevenir que o vírus cause doença, promova doença, né? Que as pessoas fiquem doentes pelo vírus, pelo remédio que seria o, o gene epidêmico, ou então ela pode sim curar as pessoas que já estão doentes pelo vírus, que já foram acometidos pela doença, tá? Então, vamos observar então para o que temos hoje na homeopatia, para o que temos hoje no meio homeopático, né, de medicamentos para o coronavírus, por exemplo.
Então vamos lá. Saiu um artigo. Na verdade, o primeiro medicamento que eu vi quando saiu todo esse negócio do coronavírus, o primeiro medicamento que eu tinha visto que tinham colocado como gene epidêmico, isso lá na Índia, havia sido o arsênico albo, tá? Que é bastante razoável por ser um medicamento que acomete realmente os pulmões, que tem uma ação eletiva lá. Lá, boa noite, tudo certo. Então, né? Depois que o que eu vi que veio depois, como também dado como gene epidêmico, também lá na Índia, foi a Justiça, né, a da Toda, que é um medicamento menor, um medicamento que eu realmente não conhecia e acho que muita gente não conhecia também. Então, esses dois eu já vi que foram colocados como medicamentos como, né, o gene epidêmico, pelo menos lá na Índia. E esse tempo não, alguns dias atrás, colocaram num grupo de homeopatas que eu estou, e eles colocaram um artigo do Ranjan Sankaran, né? Eu não sei se o primeiro nome dele se pronuncia assim, então por isso que eu sempre pronuncio só o segundo nome, que é o Sankaran, né? Que tem vários livros publicados na editora Organon também, que é bem famoso, dá alguns cursos aqui no Brasil também, acho que em Curitiba, se eu não me engano. E o Sankran, ele também é muito famoso, bem conhecido, junto de uma outra médica que eu realmente não conheço, não me recordo o nome, fez um... Voltou? Tinha dado uma pausada. Então, eles dois fizeram um artigo para detalhando, né, compilando vários casos clínicos deles, que eles pegaram de pacientes acometidos com o coronavírus, né, com a infecção pelo coronavírus. Então eles colocaram esse artigo e foram colocando vários desses casos clínicos e repertorizando então depois esses casos clínicos, né, os sintomas desses casos clínicos. Até que então eles chegaram no principal medicamento que eles colocaram como sendo a cânfora. Então, depois, como eu havia dito, depois do arsênico albo, eu vi a Justiça, a da Toda, e também eu vi agora, pelo esse artigo do Sankran, a cânfora, que pela repertorização que eles fizeram lá, foi o que deu, né? O tratamento que o Sankran aplica nas enfermidades crônicas é um tratamento homeopático bem assim diferente, bem assim realmente eu nunca estudei nada do Sankran, nunca li os seus livros, então eu não tenho nem como comentar o trabalho dele, mas é bem peculiar, é bem diferente a questão crônica, né, a maneira com que ele olha, a maneira com que ele lida com os miasmas, até ele coloca uma série de outros miasmas também. Então, não sei, né? Então, aí, aí tá para quem puder estudar e ler os livros dele, tirar alguma ocasião disso. Mas pelo artigo que eu vi, ele tratando esses pacientes agudos, né? Aparentemente ele tratou pegando todos os sintomas que o paciente apresentava e repertorizando. Basicamente, aparentemente foi isso, né? Preciso até olhar melhor o artigo. Então eu coloquei nos stories, tá? Um print do artigo, da primeira capa do artigo. Então se você quiser procurar, eu recomendo muito, tá? Então eles colocam a cânfora como profilático, como tratamento dos casos não tão graves e também como tratamento dos casos bem graves. Aí então eles vão alterar só algumas questões na parte de potência e dose, tá? Mas sempre utilizando a cânfora, que também é um medicamento menor, né? Um medicamento pequeno, que eu também nunca vi uma receita,
nada, né? Então, mas é isso aí. Agora, uma coisa realmente que nós podemos fazer também, eu já recebi várias receitas aqui no Brasil, é de alguns medicamentos compostos para aumento da imunidade e para fortalecimento, né, de órgãos específicos da infecção pelo vírus. Então, algumas fórmulas, por exemplo, com Annus barbari, né, que é o oscilococcino, também com o próprio arsenicum album, com a brionia, que também tem uma certa, um certo tropismo pela parte pulmonar, com também o Gelsemium, que ajuda a aumentar a imunidade. E realmente o Gelsemium é muito bom para isso, tá? Eu uso aqui também para isso, realmente dá uns efeitos muito legais. Também eu vi uma fórmula com acônito, por também ser um medicamento que os transtornos acontecem no frio, né, pelo frio, que também é o caso, né, por nós estarmos também entrando nessa época mais fria. Ou seja, algumas fórmulas compostas que vão atingir cada uma o seu lugar. Então, aumentar a imunidade, proteger tal órgão de uma inflamação, de um problema disso, de um problema daquilo. Ou seja, seria como se fosse um tratamento prévio para a infecção pelo vírus, né? Para a infecção que viria. Seria basicamente isso. Então isso também é possível de se fazer. Tá? Eu recebi várias receitas de alguns médicos homeopatas aqui, de alguns pacientes, né, que receberam dos seus médicos homeopatas. Então, nesse momento, eu gostaria de comentar algumas questões que eu andei observando durante todo esse trajeto, né, dessa pandemia, por parte de algumas associações de homeopatas, né, e também por parte de alguns conselhos, por exemplo, o Conselho de Farmácia, que eu vi uma nota hoje, e algum um certo tipo de mentalidade que acontece muito no Brasil. Bem, vamos lá. Vocês viram que quando saiu aquela nota da MHB falando sobre esses medicamentos que estavam sendo colocados aqui no mercado brasileiro para funcionar como profilático para o coronavírus e tudo mais. A MHB foi lá e fez uma nota, né? E eu critiquei muito essa nota por conta deles simplesmente usarem termos que complicaram a vida da homeopatia, né? Então eles colocaram termos que, diante dos alopatas, você vê que os alopatas certamente utilizariam esses termos para combater a homeopatia. Então eles colocaram termos do tipo: a homeopatia não combate o coronavírus, a homeopatia não temos remédios homeopáticos comprovadamente eficazes para o coronavírus e tudo mais. Por que é muito complicado você dizer esse tipo de coisa? Por exemplo, não há ainda remédio homeopático comprovadamente eficaz contra o coronavírus. Porque isso não faz sentido, tá? Quando você fala isso, você meio que diz o seguinte: olha, nós não temos ainda uma droga que foi testada em laboratório e que pode de fato matar o vírus. Ou seja, você está falando de uma maneira alopática. E quando você fala de uma maneira alopática, você quebra totalmente a questão principal da homeopatia. A homeopatia, ela não precisa ser testada em laboratório. Esse é um ponto crucial. A homeopatia, ela não precisa matar o vírus, ela não precisa fazer esse tipo de serviço, ela não precisa ser comprovadamente eficaz. Por quê?
Porque a homeopatia ela funciona através da semelhança e através do princípio da semelhança, da experiência. Ou seja, eu tive uma doença crônica e eu vou num consultório médico para me atender disso daqui, desse problema crônico, dessa infecção aguda. Quer dizer, tive um problema de doença aguda. Eu vou lá no consultório médico para me tratar dessa doença aguda, dessa infecção aguda. O médico, basicamente, ele não vai buscar remédios numa base de dados, sei lá das quantas, para ver quais remédios tiveram efeito na sua doença aguda, no seu quadro agudo. Não, basicamente o médico vai colher os seus sintomas, ver a semelhança, sei lá, jogar no repertório, ou sei lá, ir para a matéria médica e vai dar um remédio. E esse remédio vai funcionar se ele for dado segundo a semelhança sintomática. É simples assim. Não existe dúvida disso, não existe o porquê ficarmos debatendo esse tipo de coisa. Isso é muito certo, entendeu? Hahnemann, ele tratou lá a escarlatina, por exemplo, cólera, né? Também. Ele não foi para o laboratório testar, infectou um animal com escarlatina, testou a beladona lá, viu que deu certo e falou, então vamos testar nas pessoas. Não, ele viu a semelhança e aplicou a beladona. Porque a homeopatia ela funciona através da experiência, ela é uma medicina de base experimental. Sendo assim, você coloca em maus lençóis a homeopatia quando você fala, ela precisa ser comprovadamente eficaz. É óbvio, claro, seria muito bom se fosse fácil assim, as coisas fossem mais rápidas, né? E a gente então conseguisse comprovadamente eficaz no laboratório, lá, que nem é o caso do complexo Padengue, que realmente foi feito um estudo, tal e tal e tal, e nós temos embasamento para falar dele. Tudo bem, só que a homeopatia não precisa disso para ser aplicada. Esse é o ponto. Mas no Brasil isso é complicado e no Brasil isso é difícil, a gente não pode fazer isso, eu não posso abrir minha farmácia, enfiar paciente com coronavírus lá e tratar deles. Eu não posso abrir meu consultório, enfiar pacientes porque agora é uma doença de notificação. Gente, eu sei. Eu não estou pedindo, eu não estou mandando você fazer isso. Porque isso é loucura. No nosso país realmente isso é impossível. É uma doença de notificação, vai ter um monte de problema, é uma dificuldade imensa. Então, obviamente, fazer isso no nosso país, por enquanto, não é o ideal, porque ainda nós temos uma sociedade extremamente alopatizada e, pelo visto, nós temos também uma quantidade enorme de homeopatas e de associações de homeopatia extremamente alopatizadas. Esse é o problema. Teve um dia que eu vi uma médica homeopata colocando isso. A homeopatia não trata o coronavírus e não sei o que, sabe? Querendo meio que corroborar o que a MHB falou, sabe? Você tá ficando louca? Como assim a homeopatia não trata o coronavírus? Tanto que eu fiz uma pergunta lá e não fui respondido até hoje. Perguntei, se o paciente entra na sua sala, ele está com um quadro sintomático agudo, você puxa aquele quadro, tira um remédio, aplica o remédio. Quer dizer, então, que o quadro não vai ser curado só porque ele está infectado com coronavírus? Entendeu? Então, assim, esse tipo de loucura não dá mais para acontecer. Se a gente quer um dia que a homeopatia no Brasil cresça e seja muito maior do que a alopatia, que é o que a gente espera, não porque a gente tem raiva da alopatia ou porque a gente odeia os alopatas e ama apaixonadamente a homeopatia. Não, é porque de fato a homeopatia é extremamente superior. Essa é a questão. Não é porque eu odeio os alopatas, é porque a homeopatia é melhor. É muito melhor. Para começar, esse caso. Ou seja, se os hospitais do Brasil fossem homeopáticos, nós não precisaríamos nem de respiradores às vezes. Porque os pacientes não iriam ficar nem muito tempo. Sabe por quê? Porque nós não iríamos necessitar de 7 dias para ter o resultado de um exame. A homeopatia não precisa de resultado de exame. Você olha os sintomas e aplica a medicação.
É muito simples. A homeopatia sempre foi feita assim e sempre vai ser feita assim porque ela funciona assim. Ah, mas nós precisamos fazer os testes. Não, faz o teste, não estou te proibindo de fazer o teste. Mas você não precisa do teste para saber o que aplicar no seu paciente, para curar o seu paciente. Então a homeopatia ela não vai ser impossibilitada de dar a cura só porque a pessoa está com um bicho diferente no corpo. Oh, isso é loucura, entendeu? Então, e aí, professor? Né? Professor entrando na live, a gente fica meio inibido, né? Mas então, é esse tipo de coisa. Não adianta a gente pegar e ficar falando, a homeopatia não trata o coronavírus. Não, não é assim. Calma, vamos lá. Tudo bem, é importante tomar cuidado com ficar colocando aí qualquer remédio ou pegando remédios que foram dados em outros países, como sendo o gene epidêmico. Tudo bem, é importante tomar esse cuidado, falar com cuidado com as pessoas. Olha, você vai tomar esse remédio, você vai ficar livre do coronavírus para sempre, né? Como se fosse uma... Então, assim, é bom tomar esse cuidado, mas é preciso tomar cuidado também com as coisas que a gente fala, tentando agradar, parece que a mídia e os alopatas. Não, nós temos que falar a verdade. A homeopatia ela trata sim o coronavírus, ela é sim mais eficaz do que qualquer tratamento alopático e ela é sim muito melhor na aplicação prática de qualquer remédio alopático, porque nós não precisamos de exame. Nós recolheremos os sintomas e aplicaremos o remédio. E isso vai curar o paciente. É muito simples. Não é porque a pessoa está infectada com um bicho tal que o remédio alopático, o remédio homeopático não vai funcionar. Não, se tiver semelhança, ele vai funcionar. Não tem essa. Então, é basicamente isso. É tomar cuidado para a gente não entrar nesses tipos de discurso que parece que às vezes quer se resguardar, sabe? Não, não é questão de se resguardar. Não é questão assim de querer dar uma de revolucionário assim, querer mudar a ciência total e querer, né? Mas é ser, ó, a homeopatia está aqui. Nós podemos sim tratar esses casos. Se nós tivermos um hospital homeopático, ele vai ser muito mais valioso do que qualquer hospital alopático, exatamente pela facilidade muito maior de tratamento dos casos. É isso, é muito simples. Nós temos que falar a verdade. Não adianta a gente ficar nesse lengo-lengo querendo proteger a nossa imagem diante dos alopatas. Não, nós temos que falar e fazer o que a homeopatia pode realmente fazer. É tomar esse cuidado, eu acho, porque muitas vezes a gente vê muitos médicos ou associações colocando esse tipo de coisa que deixa a homeopatia em más lençóis. Aí vem um alopata e fala assim, então, mas eu vi lá na nota da MHB falando que o remédio homeopático não vai tratar o paciente. Falando que vocês precisam colocar um remédio homeopático ainda no laboratório para ver se ele vai funcionar. Não, nem o gene epidêmico que a própria MHB está pesquisando agora, fez lá um comitê para pesquisar o gene epidêmico, nem esse gene epidêmico nada vai ser levado para o laboratório. Porque não funciona assim. Eles vão recolher os sintomas dos pacientes que estamos tendo agora no Brasil e vão tirar o gene epidêmico. Ou seja, é muito simples. Sabe? Não tem muito o que ver sobre isso. Então é tomar um pouco de cuidado, beleza, pessoal? Eu não sei que horas são, mas vamos continuar. Bem, então o que eu queria falar de homeopatia está falado, tá? Seria basicamente isso, que é a continuação da live passada, que deu problema, que todo mundo teve problema com o Instagram para fazer live e esse tipo de coisa. Só que hoje, então, eu queria acrescentar algo mais, que comentar um pouco as atitudes do governo, né, os métodos que agora o governo federal parece que está adotando para controlar o vírus, tá? Então vamos lá. Algumas questões antes de começarmos. Eu não sou nenhum epidemiologista,
tá? Aprendi isso lá na faculdade, não entendo disso. Eu não me aprofundei na questão, me aprofundei pouco, tá? O que eu vi foram especialistas, médicos especialistas, comentando outros especialistas, que esses sim são respeitáveis e são, de fato, estudam a fundo essas questões. Então, deixando claro para vocês que eu não sou nenhum epidemiologista, não sou ninguém que deve ser respeitado, que a opinião deve ser respeitada neste cenário, beleza? Mas então eu peguei esse artigo que eu coloquei aí nos stories da página, tá? Que é este artigo aqui do New York Times, tá? Que foi feito pelo... esqueci o nome do homem. Tá aqui no final. Que foi feito pelo Thomas Friedman, parece que é um colunista lá do New York Times. E ele então entrevistou, né, fez uma entrevista, conversou com 3 especialistas em epidemiologia que cuidam de centros ou fundaram centros de estudo de dados epidemiológicos, um na Universidade de Yale, o outro parece na Universidade de Stanford e um outro em algum outro lugar lá da Virgínia. Tipo assim, são aqueles caras que realmente podem falar e têm que ser respeitados quando abrem a boca para falar sobre esses assuntos. Então, esse artigo eu achei, né, eu vi através de uma live do médico psiquiatra, o Dr. Ítalo Marcilli. Não sei quem conhece, quem conhecer ele é bem famoso, tá? Então, se alguém conhecer, ele fez 2 lives, tá? Uma ele estava comentando em uma ele falou desse artigo e numa outra ele pegou esse artigo e comentou o artigo, lendo-o para as pessoas que estavam acompanhando a live. Então eu peguei lá dele esse artigo. Isso tudo, tá? Isso foi anterior ao pronunciamento do presidente, que foi ontem à noite. Acho que foi isso, né? Não sei. Isso tudo, então, eu estava dando uma olhada nesse artigo, vi as lives desse psiquiatra. Então, falando sobre esse artigo e falando sobre uma questão antes do pronunciamento. Sendo assim, o psiquiatra ele falou basicamente que ele estava comentando que realmente existe uma necessidade muito grande que o Brasil, por essas 2 semanas, né, fique de fato em quarentena, ou seja, todo mundo em quarentena, todo mundo fechado dentro de casa, principalmente aqueles grupos de risco. Então, realmente, ele falou, é muito importante que nós tenhamos essa quarentena de 2 semanas, 15 dias, né? Mas é também muito importante que a gente altere esta quarentena do jeito que ela está sendo feita hoje. E do jeito que ela está sendo feita hoje, ela precisa um dia terminar. Ela precisa que um dia ela termine, ela tenha uma data de término, para que após isso nós avancemos e então possamos fazer um outro tipo de quarentena, em que neste artigo aqui, né, esses especialistas lá de Stanford, lá de Yale, falam, né, chamam, né, colocam o nome de quarentena vertical. Então, o que o Brasil estaria fazendo atualmente é uma quarentena, e que o mundo inteiro está fazendo, né,
é uma quarentena horizontal, ou seja, todo mundo preso, todo mundo dentro de casa, fechado e tudo mais. É um tipo de estratégia, né? Então, e aí então o pessoal esses estudiosos, né, esses especialistas aqui que falaram no artigo, eles então vão colocar que é necessário após isso. Então eles vão falar que após essa quarentena de 2 semanas, é preciso então tomar um outro tipo de quarentena como sendo a vigente, ou seja, a quarentena vertical. Por quê? E vamos lá agora. Porque a quarentena horizontal, primeiro, que no nosso país, e isso agora comentando basicamente sobre o Brasil, isso que eles são dos Estados Unidos, esses especialistas, né, que é um país de primeiro mundo já, num país que é de terceiro mundo, que nem é o caso do Brasil, fica ainda mais impossível de manter uma quarentena horizontal por mais tempo além dessas 2 semanas. Assim, mas por quê? Tá? Quando eu falo que é difícil, esse difícil seria basicamente assim, quase impossível praticamente. É por quê? Bem, pelas questões mais óbvias possíveis. O mundo precisa girar. Tá? Nós querendo ou não, nós temos que entender que a comida que nós temos na nossa mesa, que nós buscamos no supermercado, ela vem de algum lugar, né? Aquela salada, por exemplo, ela é plantada, ela é colhida, né? Aqueles grãos que são refinados, que passam por processos, que viram um tipo de alimento, eles vão para a nossa mesa não por um passo de mágica, né? A energia, por exemplo, que a gente usa na nossa casa, ela não vai para lá por um passo de mágica e por aí vai. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Sendo assim, para quem tem condições financeiras boas, a questão da quarentena horizontal é realmente fácil até. Né? Então vamos pegar uma pessoa rica que tem um apartamento de vários cômodos, com ar-condicionado, com uma vista maravilhosa e que tem dinheiro para pedir iFood até morrer. Para essa pessoa, ficar talvez 1 mês, 2 meses trancado dentro de casa não é tão difícil, né? A pessoa às vezes tem um videogame ultra moderno lá, tem livros que ela pode ler, né, tem saúde. Então, né, convenhamos que para esse tipo de pessoa não é tão difícil. Mas lembremos que no Brasil existe uma população muito carente, né, de classe média baixa, pobre, né? Essa população, ela simplesmente não vai se manter em quarentena. Você gostando disso ou não, aqui não entra questão de opinião. Você gostando disso ou não, o fato é, essas pessoas não vão ficar em quarentena. Primeiro porque elas não vão aguentar, porque elas não têm nenhuma casa direito. Então, por aí uma casa de 20 metros quadrados, com 7 pessoas dentro. Elas não têm ar-condicionado, elas não têm o que comer, elas não têm... Então você já viu, essas pessoas não vão ficar em quarentena. Passou essas 2 semanas, esquece. Passou 1 mês, por exemplo, esquece mais ainda. Depois de 1 mês, nós teremos um caos absurdo que vai ser gerado por conta dessa quarentena horizontal. Porque as pessoas não vão ter mais comida na mesa. Porque as pessoas não vão ter mais segurança. Porque, por exemplo, supermercados vão começar a ser invadidos, tá? A criminalidade vai aumentar exponencialmente, vai virar um verdadeiro caos, tá? Isso é em nome para proteger as pessoas e agora eu vou ter que falar, uma gripe. Porque o coronavírus, basicamente, o que ele faz é uma gripe. Nada muito além disso, tá?
Os dados realmente mostram isso. Agora, obviamente, que a gente tem que sempre proteger os que são mais vulneráveis, então as pessoas que têm comorbidades, ou então os mais velhos. O fato, porém, é esse. A contenção horizontal, a quarentena horizontal, ela é simplesmente impossível, por exemplo, no nosso país. Ela é impossível no nosso país. Tá? Então, por mais que você me odeie, por mais que você não concorde, eu vou ter que falar. As medidas que o governo vai tomar, espero que tome daqui a alguns dias, elas estão completamente corretas. Porque esse é um fato. É impossível manter uma quarentena assim, sem gerar caos, sem gerar mortes, sem gerar pessoas completamente doentes. Então nós temos que lembrar disso, tá? Por mais que você fale, não, mas nós temos que proteger as pessoas do vírus, tudo bem, mas o ser humano não é um animal que você prende ele num curral e deixa ele lá por um ano e ele fica tranquilo. Não é assim que faz, tá? Não é um animal que você vai lá, põe o mato para ele comer lá na cela dele lá e ele fica lá tranquilo. O ser humano não é assim. O ser humano é multifatorial. Tem a questão psíquica, tem a questão espiritual, tem a questão social da pessoa. A quantidade de problemas psíquicos que já estão acontecendo, já hoje em dia, e que vão vir a acontecer se essa quarentena horizontal não tiver fim, é absolutamente mais grave do que o próprio coronavírus. E que é o que esses estudiosos aqui, esses especialistas, falam nesse artigo. E eles falam o seguinte: será que o remédio que está sendo proposto não é muito pior do que a doença, do que o mal que ele está tentando combater? Essa é a questão. Ou seja, nós que, por exemplo, somos homeopatas, nós temos que lembrar de uma coisa. Olha a matéria médica para você ver a quantidade de medicamentos que podem e vão desenvolver problemas psíquicos graves ou problemas, ou sei lá, qualquer tipo de problema de saúde grave, quando são colocados neste tipo de conflito. Você imagine, por exemplo, um arsênico com albo. Nesse tipo de conflito, depois que passou um tempo, ele não pode trabalhar, ele não pode guardar mais o dinheiro dele, ele não pode mais estocar a comida dele. Você imagine, por exemplo, um calcária carbônica, que não vai poder mais estocar aquela quantidade de comida dele porque ele tem fome todo o tempo, que tem medo de passar fome, um arsênico com algo que tem medo de ficar pobre. Essas pessoas vão ficar completamente loucas, se já não estão. Isso eu falei só 2 medicamentos, né? Mas vamos pegar todos aí, você vai ver o caos instalado. Mas então, gente, é isso, tá? Basicamente, o que eu quero dizer é que a contenção horizontal, ela não é uma escolha plausível. Primeiro, porque ela é impossível. Segundo, porque ela vai causar mais problemas do que o próprio coronavírus, tá? Isso tudo eu estou falando de pessoas que falaram isso antes do pronunciamento do presidente, tá? Então, algumas pessoas falaram, não, o presidente eles não estão embasando, eles não estão se embasando em dados verdadeiros, em pesquisas sérias. Olha, na verdade, eles estão sim, tá? Tá aqui. Tá? As pessoas que comentaram esse artigo aqui são especialistas, os maiores especialistas no mundo. Vou pegar 10 especialistas sobre esses temas. 3 deles estão aqui nesse artigo. Então, não fale isso, tá? Não fale que não, eles não estão se embasando, eles querem só que as pessoas voltem a trabalhar para não deixar a economia morrer. Esse é um olhar muito cru da situação.
Esse é um olhar que não faz muito sentido, porque as pessoas dependem extremamente da economia. Você goste disso ou não, o dinheiro manda em boa parte da nossa vida. Tá? Essa é a verdade. Até eu me recordo quando um professor meu disse numa aula, ele falou assim: olha, eu não sei vocês, mas eu pago DARF, né? Que é um tipo de imposto aí, para quem não sabe. Ou seja, é a realidade, tá? Essa é a realidade. Ou seja, tá? A gente gosta disso ou não, a realidade é essa, tá? Então, algumas pessoas falaram aqui, né? A gripe espanhola, a homeopatia salvou milhares de vidas. Ah, sim, né? Hahnemann também lá na Escarlatina, Kent também lá no... Acho que Kent, né? Que teve o caso de tratar a cólera. Então, assim, acho que a gente precisa perder um pouquinho do medo, sabe, que a gente tem dos alopatas, da mídia, das associações homeopáticas, e começar a realmente fazer um trabalho sério e não se importar muito com a nossa imagem, porque quando a gente se importa muito com a... porque quando a gente se importa muito com a nossa imagem, acho que a gente pode muitas vezes colocar a homeopatia em lugares onde ela não deveria estar. Tá? A homeopatia ela é extremamente mais eficaz do que a alopatia, ela é muito melhor, ela é muito mais fácil de lidar, ela é extremamente mais barata, mais rentável, não tem mais por onde. A homeopatia, esperamos daqui talvez 50 ou 100 anos no nosso país, esperamos realmente ter uma população mais homeopatizada, ou seja, que entenda melhor algumas questões acerca da homeopatia, para que a gente então possa falar cada vez mais a verdade. E a verdade é que a homeopatia é sim extremamente superior também nas epidemias. Tá bem, pessoal? De fato, o IHGG também, a dengue aqui no interior de São Paulo, né? Temos o caso lá do doutor, que eu esqueci o nome, que fez aquele complexo para dengue também, que testou a dengue testou o complexo lá em Rio Preto, deu um sucesso enorme, tanto que virou trabalho, né, e tudo mais. Então, pessoal, a live já vai terminar, né? Mas eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até o fim, tá? Exato, né? Só precisamos de tintura, álcool e água e vários braços ou várias denises para fazer a sucção. Realmente a homeopatia ela é extremamente superior, né? Extremamente mais moderna e mais racional, beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Tá? Muito obrigado por terem acompanhado.